Profundo sentimento humano que assenta no temperamento afetivo, amoroso e bondoso. Concordam? Os estrangeiros. Claro que os estrangeiros vão dizer assim, mas é frio. O português é frio. Pois é, experimenta lá ir para os holandeses e vão ver como é que é. Comparado com a malha europeia, o português até que é mais emocional. Para o português o coração é a medida de todas as coisas. Não é por nada, mas nota-se mais no norte. Nota-se mais no norte. O sentimento amoroso é muito forte em todas as classes sociais e fora o aspecto grosseiro, que se compraz em anedotas eróticas. Gente, às vezes até aqui no seminário, cuidado com essas coisas, não é? E eu já caí nisso, uma vez ou outra. É preciso ter cuidado. São inúmeros os exemplos de grande e profunda dedicação acompanhada de gestos de verdadeiro sacrifício. Portanto, nós podemos resvalar muito facilmente para brejeirices. Vão perceber o que é que isso quer dizer, não é? Brejeirices. Mas, tirando isso, bom, não somos assim muito delicados, vamos lá dizer. Eu vejo os brasileiros bem mais delicados, mais corteses, mais cavalheiros do que os portugueses. Temos que aprender com os brasileiros nesse aspecto. Com os brasileiros e com os ingleses, seguramente. Mas, apesar disso, são inúmeros os exemplos de grande e profunda dedicação acompanhada de gestos de verdadeiro sacrifício. É a ideia da entrega. Quando o português se entrega, ele entrega-se mesmo, não é? Além da forma puramente amorosa, a afetividade portuguesa revela-se em relação aos parentes, aos amigos e aos vizinhos. O português não gosta de ver sofrer e desagradam os fins demasiado trágicos. Daí, talvez, a pobreza do género dramático, da nossa literatura. Ainda hoje o português gosta dos filmes de happy ending. Eu cresci numa família grande, 5 filhos, e a frase sempre no fim dos filmes na minha casa era: bom, é verdade, ele morreu, mas ela casou com o cavalo. Pronto, era sempre esta brincadeira que nós dizíamos. Ele morreu, mas ela casou com o cavalo. Portanto, tínhamos que ter sempre um fim feliz para a coisa, não é? É verdade que ele morreu, mas ela casou com o cavalo. Era assim um disparate que os meus irmãos mais velhos inventaram esta, e eu cresci nisto. Não queríamos que ficasse tudo a chorar, aqueles fins, aqueles filmes com um fim. Mas isso é tipo igual os japoneses, né? Os filmes japoneses, chineses, é depressivo, não é? É depressivo, morrem todos no fim. O português não aguenta filmes assim. O brasileiro também não, não é? Não é pensar nisso. Tem que haver qualquer coisa boa no fim, não é? Agora morreu tudo. Não dá. Okay. Outro aspecto curioso dessa característica são as touradas portuguesas, em que nós somos muito civilizados. O touro aqui não morre, tirando barrancos, não morre logo, quer dizer, ali à frente de toda a gente, coitadinho do touro, certo? A gente faz as largadas, mas ainda agora há dias estava uma moça que trabalha lá no escritório a dizer: eu gosto tanto das largadas dos touros. Uma vida completamente pós-moderna. Gosta de andar largadas de touros, a correr feita louca à frente de um touro. As largadas eu não tenho problema nenhum com as largadas. Largadas, fugidas, tudo. Mas vejam isto. Nós pomos o touro àquela coisa toda, coitado do pobre. Eu fico sempre do lado do touro. Eu estou sempre do lado do touro. Sempre. Mais violenta, amarrada, melhor para mim. Não é? Eu estou sempre do lado do touro. Eu gosto é quando aquela malta apanha o touro e vai ele a voar. Mas somos assim. As touradas, o touro não morre e vem embolado para não ferir os cavalos nem matar os homens. Ou seja, vem lá com aquelas proteções, não é? Dá umas marradas, mas está protegido, coitado do touro. Não é? E estava essa moça a dizer: eu fui ver uma tourada e o cavalo, logo no primeiro encontro do touro com o cavalo, o touro deu-lhe uma amarrada e o cavalo começou logo a sangrar.
damos cabo do touro, nem dos cavalos. Nós somos muito, muito sensíveis com as touradas. Só ver a bifurcada. Só os torturamos. E Deus focados, né? Somos espetos. Mas isto estão a ver, é cultura portuguesa. Cultura portuguesa. Nós fazemos estas coisas. Achamos que não estamos a martirizar o coitado do touro. O touro está lá para isso, não é o que o pessoal diz. As touradas fazem sentido, porque o touro gosta daquilo. O touro quer dinheiro. Um espetáculo perdeu a intensidade dramática que tem em Espanha, mas ganhou em beleza pela valorização do toureiro. E mantém a nota viril. E agora estou-me a lembrar, por causa da nota viril, da coragem física com as pegas, em que os homens medem forças com o touro que é dominado a pulso. Mas o Ricardo Araújo Pereira diz assim: aquilo não tem nada de viril. Como é que um indivíduo veste uma roupa daquela? Como é que os forcados se assumem como viris com aquelas roupinhas? Essa roupa é efeminada. Cabe aqui acrescentar que em Portugal não existe a pena de morte, certamente como consequência desta maneira de ser. Ok, estão a ver a nossa postura. Nós não aceitamos coisas muito dramáticas, muito cruéis. Contudo, o português não é fraco nem covarde, detesta as soluções trágicas, não é vingativo, mas o seu temperamento brioso leva com excessiva frequência a terríveis lutas sangrantes. Quando fere na sua sensibilidade e se sente ultrajado perante um ponto de honra, é capaz de reações de extraordinária violência, já falámos disso. São testemunho disso os jornais diários que relatam rixas tremendas entre amigos e vizinhos. É isso que sustenta os tabloides portugueses, não é? Antigamente era o crime, o jornal O Crime. Agora não sei se ainda tem grande saída, não é? Mas o Crime, o Correio da Manhã, são jornais muito sensacionalistas, não é? A notícia do Correio da Manhã não é um homem foi mordido por um cão, mas um cão foi mordido por um homem. Isso é que é notícia no jornal assim. A própria religião tem o mesmo cunho humano, acolhedor e tranquilo. Não se erguem nas aldeias portuguesas essas igrejas enormes e solenes, tão características da paisagem espanhola, que na sua imponência apagam a nota humana. A igreja portuguesa é diferente. Ora caiada e sorridente entre ramadas, ora singela e sóbria na pureza do granito, é simplesmente a casa do Senhor. Faz uma diferença. É mais próxima, é mais humana. Okay? É sempre um templo acolhedor, habitado por santos bons e humanos. Não se vêem os cristos lívidos e torturados da Espanha. Portanto, o espanhol é mais, em termos de imagem, ele admite mais crueldade do que o português. Fica muito impressionado, não é? Fica muito impressionado. Ok. Bom, vamos lá pensar nisto. Como é que vamos lidar com esta cultura? Acomodação ou transformação da cultura? É o que somos e vamos cantar aquela música. Eu nasci assim. A síndrome de Gabriela. A síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou ser assim e vou ser sempre assim. I born this way. Como é que nós lidamos com isso? Acomodamos ou transformamos a cultura? O Niebuhr, Richard Niebuhr, Cristo e a Cultura. Alguém conhece este livro? Já ouvi falar no livro. Nas aulas de comunicação, seguramente, não é? É muito usado este material nas aulas de comunicação. O autor identifica 5 modelos acerca das relações possíveis entre Cristo e a cultura. Prestem atenção a isto. São modelos que nos podem ajudar a repensar a relação da Igreja de Cristo em Portugal com a cultura. Modelo 1. Cristo contra a cultura. Ponham lá isso aí nas vossas notas. Eu quero uma frase só à frente de cada um dos modelos. O modelo Cristo contra a cultura. Cristo contra a cultura. Como é que é isso? É uma postura. É uma postura possível. Ok? Eu estou do lado de Cristo contra a cultura. Bom, é o que acontece a muita gente que vive em Portugal, estrangeiro. Não é? É uma contracultura. É contra a cultura, é contra a corrente. Não é? A Igreja, como nova comunidade, ao ser leal à autoridade de Cristo, o Senhor, rejeita obedecer à cultura. E isto não tem necessariamente aqui uma
carga negativa, o cristianismo é visto como uma forma de vida separada da cultura. Ok? Estou no mundo, mas não sou do mundo. A linha entre a comunidade cristã e o mundo pagão está muito claramente traçada. É uma opção radical e anticultural. Cristo não tem nada a ver. Quem é amigo da cultura constitui-se inimigo de Cristo. Cristo contra a cultura. É uma postura que ao longo da história da Igreja tem sido afirmada aqui e ali. Certo? Isto levou, por exemplo, a um certo extremismo de grupos, as setas, que obviamente perceberam que não era compatível ser de Cristo e viver na cultura. Okay? Cristo contra a cultura leva-nos assim. Cristo da cultura. Outra abordagem, outro modelo possível para o Richard Niebuhr. O sistema cristão aqui é visto como a melhor cultura. Okay? É o que se passa quando falamos em instituições cristãs, em cultura cristã, no Ocidente cristão. Quem não vem do mundo ocidental até diz que o cristianismo é a religião do Ocidente e dos brancos. Não é? Isto é a religião dos brancos. O problema é que hoje a religião que era dos brancos é mais dos negros, é mais do hemisfério sul do que do hemisfério norte. É mais do Oriente hoje do que do Ocidente. Certo? Há aqui uma tendência para a acomodação aos interesses e necessidades do seu tempo. Não se vê tensão entre a Igreja e a sociedade, entre a graça divina e as obras do homem. Seleciona-se de Cristo o que melhor parece concordar com o melhor da civilização. Lembram-se de termos já falado sobre isto, o cristianismo, lembram-se? Da cultura, o cristianismo secular, falámos disso aqui, não é? Secular, da cultura e o do evangelho. Exatamente. Não se vê tensão, seleciona-se de Cristo o que melhor parece concordar com o melhor da civilização. O terceiro modelo, Cristo acima da cultura. Também conseguem facilmente identificar experiências destas. A graça aperfeiçoa e completa a cultura, embora a separação não seja ligeira. Separando as coisas em espirituais ou físicas, do grupo ou não do grupo, preto ou branco, este modelo acaba por assumir muitas zonas cinzentas. Os cristãos funcionam como criaturas comprometidas entre uma devoção exclusiva a Cristo e uma devoção à cultura que inclui Cristo. Há uma tensão, ok? Cristo está de facto acima da cultura, mas há como que uma tensão. Eu estou noutro patamar. A Igreja está, digamos assim, entre o céu e a terra. Entendem? A Igreja está acima da cultura, porque Cristo está acima da cultura e não é daqui nem é do céu. E, portanto, Cristo acima da cultura. Cristo e a cultura em paradoxo. É muito semelhante ao Cristo contra a cultura, mas tem nuances. De um lado estamos nós, o Estado, a Igreja, as nossas atividades. Do outro lado está Cristo. O cristão vive sob a tensão de obedecer a Cristo e à cultura, mas, na verdade, há uma barreira constante. Cristo como transformador da cultura. É o último modelo que o Niebuhr propõe. Assim como a queda do homem afetou todos os domínios da vida e logo a cultura, assim a redenção do homem em Cristo promove a renovação da cultura ao ponto dela poder promover a glória de Deus. Esta é a proposta que o Niebuhr faz. Cristo transformador da cultura. E porquê? Porque ele diz que todas as culturas carregam a imagem e semelhança de Deus. E todas as culturas carregam os efeitos da queda. Todas as culturas têm sinais da imagem de Deus. Todas. Porque a cultura é constituída pelos pensamentos, hábitos, comportamentos humanos. Certo?
Então isso carrega necessariamente imagem de Deus, ainda que desfocada por causa dos efeitos da queda. Está certo? Agora, se é assim, o que é que eu tenho que fazer? Aquilo que ela tem de errado, eu não simplesmente entro em ruptura com ela, eu transformo. Não peço que vos conformeis, mas que vos transformais pela renovação do vosso entendimento. É essa a ideia de que nós somos chamados a transformar a cultura. Eu gosto muito deste conceito. Porque assim nós não vamos passar a vida a anatomizar aquilo que somos chamados a salgar. Nós não vamos passar a vida a blasfemar daquilo que o Senhor nos chamou para transformar. Está certo? Eu vejo os desafios da cultura, eu não traço assim, vai de reto. Não, o Senhor chamou-me para ela. Não peço que os tires da cultura, mas que os livros do mal. É porque O sistema é diabólico, nós sabemos, mas nós estamos chamados a transformar. muitas vezes muita sociedade. E sempre que a Igreja, Rodolfo, tentou apaziguar essa tensão entre a necessidade de transformar a cultura e ser a cultura dominante, a Igreja perdeu sempre. Não foi? Quando a Igreja casou, por exemplo, o sistema político com a influência religiosa ou o evangelismo, a Igreja saiu-se mal. O Constantino tramou isto tudo. Até hoje Portugal sofre os efeitos dessa tendência de conciliar coisas que não eram para conciliar. A Igreja tem que ser consciência do Estado. Mas nesse modelo, Cristo como transformador da cultura, dentro da cultura envolve o poder político também. Justamente. E eu não tenho nenhuma restrição. Eu acho que a Igreja deve interferir na política. Mas a política não interfere na igreja. Justamente. Nós somos consciência do Estado. Não somos o Estado. Naquela cultura. Agora, eu creio na importância de haver políticos de matriz cristã, evangélica, neste caso, na cultura política. Mas por que não? Depois aspiramos. Eu gostava de ter intervenção política. Eu gostava. Ao nível da cidade. Pois é, isso já é outra coisa. O princípio de separação entre a Igreja e o Estado não pode ser lesado, nem entrar em conflito de interesses. Não é? Não pode. Porque nós temos que manter essa distância. Agora, a intervenção política, para mim, faz todo o sentido. O problema é que os exemplos que temos, vindos do Brasil, vindos dos Estados Unidos, são quase sempre infelizes. A renovação da cultura, ao ponto dela poder promover a glória de Deus, nós temos esse mandato cultural. Temos esse mandato cultural, gente. E precisamos de gente que perceba que na cultura, por exemplo, portuguesa, há coisas tão boas que nos aproximam e fazem pontes com o Evangelho. E o pastor Samuel Fairclough fez uma coisa extraordinária. Naquele livro que ele escreveu sobre o Guia de Plantador de Igrejas, ele faz uma lista das coisas, das virtudes da cultura portuguesa, com pontes para o Evangelho. Vale a pena vocês verem o Guia de Plantadores de Igrejas, do Samuel Fairclough. E ele diz lá tudo o que é bom na cultura portuguesa para nos ajudar na evangelização. Interessante, não é? E ao mesmo tempo diz o que não presta na cultura e que precisa de ser redimido. Tem uma frase. Ok, vamos lá. Estes 5 modelos não são necessariamente antagónicos nem rígidos e podemos encontrar suporte bíblico para alguns deles. Durante muitos anos, o regime político vigente no nosso país foi de tal opressão, nomeadamente para com os evangélicos, que os nossos comportamentos foram empurrados para um modelo do tipo Cristo contra a cultura. Qual era a cultura? A matriz católica. Portanto, nós divertíamos a ver as derrotas dos católicos. Porque eles mandavam-nos pedradas. Nós não mandávamos, porque somos cristãos, certo? Não mandávamos pedradas. Mas quando eles tinham uma tragédia qualquer, nós, no fundo, ficávamos felizes. Agora, estamos noutra fase, porque os católicos têm menos influência e eles até defendem coisas que nós defendemos e até estamos dispostos a negociar coisas em conjunto. Eu não tenho nenhum problema com isso, no que diz respeito
isto tem muito que ver também com a minha orientação política, eu não tenho nenhum problema em me associar aos esforços do catolicismo em defesa da vida, em defesa do casamento, estão a ver? E por aí fora. Não tenho nenhum problema. É para lutar pela vida, eu estou lá com os católicos, com os budistas, não tenho nenhum problema com isso. Por essas razões, certo? Não é para fazer cultos e celebrações ecuménicas. Isto é outra pregação. Ok? E há pessoas a confundir as coisas e... Não, isto é tudo aqui. Não passa aquela parede. Enquanto isso, a Igreja Católica colava-se à situação vigente, a ponto de as relações com o Estado português e a Santa Sé conhecerem os seus momentos de glória, exatamente nos anos tenebrosos da ditadura salazarista. A Igreja Católica adotava um modelo do tipo o Cristo da cultura. Era o que eles queriam. E, portanto, ser português é ser católico. Nascer num país católico é ser católico. Se nascêssemos numa garagem, éramos automóveis. Certo? Pronto. É isto que nós somos. A Igreja Católica adotou esse modelo. A própria Constituição Portuguesa de 33 afirmava que o catolicismo era a religião tradicional da nação. Certo? Só deixámos isto na seguinte revisão constitucional, quando passámos a ser um Estado laico. Ainda assim, a gente sabe, não é verdade. Nós não somos um Estado laico. Com a instauração da democracia, o pluralismo das ideias e uma nova dinâmica cultural, os evangélicos começam a afirmar-se e a ter a oportunidade de se verem opções culturais específicas. A questão que se coloca hoje aos evangélicos é saber se encarregam por uma acomodação à cultura, tal como a Igreja tradicional o tem feito, ou se suportam assumir um modelo alternativo mais consentâneo com as afirmações centrais da sua fé. Numa terra outrora chamada cristã, mas onde a fé por vezes não passa de uma ilusão, o mais desafiante modelo para a presença evangélica passa pelo modelo Cristo como transformador da cultura. A sociedade portuguesa tem hoje bem visíveis os efeitos da queda do homem. O pecado tem deixado e está a deixar as suas marcas. A imagem de Deus não está ausente, mas por vezes dificilmente anotamos onde seria de esperar poder contemplá-la. Às vezes até nas igrejas. Não é? Eu lembro-me de um comentário que uma certa vez está muito triste, de alguém que se virou para um líder religioso e disse assim: quando você toma o púlpito, Deus desaparece. Já imaginaram o que é ouvir o púlpito? Segundo a leitura da semana passada, falava nisso. Deus desaparece porque é só você. É o seu eu. E Jesus não está lá. E eu ouvi dizer uma coisa destas. Bom, eu não teria que fazer muito ansiolítico se alguém me dissesse uma coisa destas. A mensagem evangélica é de que Cristo transforma o homem de hoje, capacitando para novas vivências no espaço e no tempo, renovando a sua cultura. Eu tenho convicção clara de que hoje muita do cristianismo evangélico deixou de ter convicção no poder de Deus para transformar culturas. Eu tenho andado a pregar aquele texto de Marcos capítulo 2, lá dos quatro homens que levaram um paralítico a Jesus. E não foi a fé do paralítico. A fé foi quem o levou. E o Senhor notou essa fé. E Jesus, diante dos escribas e dos fariseus e dos religiosos evangélicos do seu tempo, disse: agora, para que creiais e saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, digo-te, levanta. Para que saibais. Nós sabemos tanta coisa, mas deixamos de ter convicção do poder de Deus. Há casamentos destruídos e nós pensamos que não há nada a fazer. Há famílias em crise, em dívidas, situações de perda de filhos, e nós deixamos de ter convicção do poder de Deus. É terrível isto. A grande comissão implica penetrar na sociedade e não escapar à sociedade. Isto quer dizer uma vivência que passa pela afirmação de opções redimidas de vida. O mandato cultural dos evangélicos portugueses inclui a afirmação de uma cidadania renovada. Isto pode passar pela ação das instituições designadas como cristãs ou na ação dos cristãos em qualquer esfera da sociedade. Aqui está. Em qualquer esfera da sociedade. Nós vamos intervir. Associações de condomínio,
associações de pais, clubes de futebol. Ups! Vamos? Onde é que é preciso? Salgar. Onde é que é preciso? É onde estão as pessoas, não é? Se nos colocarmos no modelo do Cristo transformador da cultura, perceberemos que o que torna cristãs as chamadas instituições cristãs não é a natureza dos seus produtos, mas o caráter redimido da sua missão e ação. Nós não somos uma igreja porque temos lá Bíblias. Nós não somos uma escola bíblica porque fornecemos aulas. Mas isso toda a gente faz. Qualquer instituição faz isso, não é? Nós somos uma instituição cristã não por causa da placa, não por causa do que fazemos, mas do jeito que fazemos, da maneira como fazemos. O problema é que nós não estamos mais a transformar cultura nenhuma, estamos com o Cristo da cultura e deixamos de agir com ética para sermos parecidos com o mundo. Agora, se queremos ser transformadores da cultura, nós temos que pagar o condomínio. Pois, isso tem, ainda bem que te lembro, implicações da cultura, implicações da nossa natureza. Se nós somos transformadores da cultura, nós temos cuidado com o nosso testemunho, nós temos cuidado com a nossa ética, nós demarcamos-nos da sociedade em queda, certo? Caráter redimido tem que estar visível em tudo o que fazemos. As instituições e cristãs existem não para canalizar recursos desta sociedade para fins cristãos, mas para afirmar os efeitos da redenção na missão, propósito e funcionamento de uma instituição. Olhem, isto quem escreveu foi o Fernando Ascenso, num artigo no Semeador Batista. E o Fernando o que estava a dizer era isto. As instituições existem não para canalizar recursos desta sociedade. Ou seja, nós vamos criar uma associação para pedir ao Estado uma carrinha para a igreja. Somos uma associação. E agora vamos pedir à Segurança Social que nos arranje dinheiro para comprar uma carrinha, porque o pessoal não dá um dízimo aqui suficiente e ofertas alçadas para comprar a carrinha. A gente funda uma associação, pede os apoios do Estado e paga uma carrinha. Nós não existimos para ir captar recursos desta sociedade. É a mesma coisa que chegarmos aqui à junta de freguesia do Monte Abraão, como aconteceu em 2004. Eu cheguei à junta de freguesia do Monte Abraão e disse assim: a doutora Fátima Campos, sabe que existe um seminário na sua freguesia? E há um seminário na minha freguesia. É verdade, existe. E eu venho aqui para disponibilizar o nosso espaço, se quiserem fazer alguma coisa na nossa escola, se quiserem a nossa cooperação na rede social da Junta de Freguesia, se quiserem qualquer tipo de ajuda do seminário, nós estamos aí. E ela ficou surpreendida: então, mas você não vai cá pedir nada? Ela não me disse assim, mas ficou muito surpreendida de eu não estar a pedir nada. Porque essa é a cultura típica das pessoas que chegam ao Estado. O Estado é para sacar recursos. E ainda colocamos o Estado. Mas é assim, e a Junta de Freguesia, desde essa altura, oferece-nos o autocarro para nós sairmos. O pessoal aqui no seminário é que não aproveita, porque a gente já há uns anos que anda a tentar fazer uma excursão com o autocarro da Junta e o pessoal nunca tem tempo. Mas nós temos um autocarro 2 vezes por ano disponibilizado pela Junta de Freguesia, sem custos. Acho que só usámos desde 2004 2 vezes. Sem custos. Nós podemos ir fazer um esforço evangelístico com o pessoal todo do seminário ao Algarve e a Junta paga a deslocação com o autocarro da Junta. Já viram? Pensa, não é? Não pedimos nada, mas recebemos em função da atitude. Ok? Da mesma maneira, a ação dos cristãos em qualquer esfera da sociedade não consiste numa qualquer tarefa utilitária para os interesses do setor cristão. Um terrenozinho. Um terrenozinho é que a gente cria. Se este indivíduo for eleito presidente da Câmara, e depois já há aqui não pode ser uma cunha, tem que ser uma cunha valente. Pomos uma cunha valente e aí o homem dá-nos o terreno. Só se lá vai assim. Nem na imposição de comportamentos, mas na afirmação de vivências, de opções redimidas que buscam a dignidade e a justiça e promovem a transformação do ser humano e o seu relacionamento com o Criador. Quem fez
diz isto, quem escreveu este texto tem autoridade para falar, porque é isso que o Fernando Ascenso faz todos os dias na escola secundária Padre Alberto Neto. Quem o conhece sabe que eu estou a falar que é verdade. Ninguém nesta terra em que há luz é capaz de pensar no Fernando Ascenso a não ser assim. Integridade, afirmação da sua vivência com Cristo no ambiente da sociedade. É a das pessoas que eu mais respeito neste mundo enquanto discípulo de Jesus Cristo, porque ele integra a fé com a cultura de uma maneira extraordinária, sem nunca pôr em causa os valores da fé. Ele sofre despromoções financeiras constantemente, porque ele não entra em esquemas de corrupção. João, lê lá aí, ó. Se o corpo de Cristo em Portugal se afirmar no tempo e no espaço, nas vivências do homem, se penetrar a cultura, estará a seguir o modelo de Cristo, que fez o mesmo percurso relacionando-se com o homem de forma redentora e culturalmente relevante. Amém? Amém. É só Batista do setor contemplativo. Não diz amém. Se o corpo de Cristo em Portugal se afirmar no tempo e no espaço, nas vivências do homem, se penetrar a cultura, estará a seguir o modelo de Cristo que fez o mesmo percurso relacionando-se com o homem de forma redentora e culturalmente renovante. Amém. 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 Glória a Deus. Aê.